Bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um dia aqui, mais uma leitura. Agora vamos para Levítico do 13 ao 16. Mas antes eu quero dar um recado para vocês. Você que quer entender mais sobre a Bíblia? Tem um manual bíblico, tá na descrição. É um livro formato PDF, que pode ser lido em computador, tablet, celular, em qualquer lugar, tá? Ele não vem digital, beleza? E nele você terá mais de 300 perguntas difíceis da Bíblia. Sabe aquelas perguntas que, como isso, né? Por exemplo, o que é ser salvo através do fogo? 1 Coríntios. Ou o que significa Jesus levou cativo o cativeiro? Essas e mais de 300 perguntas atualizadas diariamente, com mais de 600 páginas, para você poder estudar a Bíblia do jeito que você achar melhor. Ela serve tanto para você que quer só estudar, para você que dá aulas bíblicas, para você que é EAD, enfim, seja o que for, esse estudo vai te ajudar a entender aquelas perguntas difíceis da Bíblia que ninguém consegue entender. Ou seja, agora você vai ser um daqueles que consegue entender. Clica lá na descrição, beleza? E vamos para a leitura. Leis a respeito da lepra. Levíticos é só lei, né, gente? Então, por isso que é meio difícil. É muita lei para todo lado. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando uma pessoa tiver na sua pele inchação, pústula ou mancha lustrosa, e isso se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será lavada. Essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele, e seus pelos na praga se tornaram brancos, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará a pessoa e declarará impura. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e os pelos não se tornaram brancos, então o sacerdote encerrará por 7 dias a pessoa que tem a praga. No 7º dia, o sacerdote examinará. Se na opinião dele a praga tiver parado e não se espalhou na pele daquela pessoa, então o sacerdote a encerrará por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará outra vez. Se a lepra se tornou pálida e não se espalhou, então o sacerdote a declarará pura. É apenas uma pústula. A pessoa que lavará suas roupas e estará pura. Mas se a pústula espalha muito na pele, depois que a pessoa se mostrou ao sacerdote para sua purificação, terá de se mostrar outra vez ao sacerdote. Este a examinará, e se a pústula tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Quando uma pessoa tiver praga de lepra, será levada ao sacerdote. Este a examinará, e se houver inchaço branco na pele, a qual tornou brancos os pelos, e houver carne viva na inchação, é lepra crônica na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Não encerrará essa pessoa, porque está impura.
Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele da pessoa que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote. O quanto o sacerdote puder ver na pessoa, né? Da cabeça até os pés, o quanto ele puder ver, as partes cobertas não, né? Então este a examinará. Se a lepra cobriu toda a carne, o sacerdote declarará que a pessoa que tem a mancha está pura. Se a lepra cobriu toda a carne, o sacerdote declarará que a pessoa que tem a mancha está pura. A lepra tornou-se branca, a pessoa está pura. Então, curou, né? Sarou. Entendi. Mas no dia que aparecer nela carne viva, será impura. Ao ver a carne viva, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. A carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então a pessoa virá ao sacerdote, e este a examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará que a pessoa que tem a praga está pura. Quando sarar a carne, em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho, a pessoa terá de se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinará a inchação, e se ela parece mais profunda do que a pele, e os seus pelos se tornaram brancos, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é praga de lepra, que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar, e nela não houver pelos brancos, e ela não estiver mais profunda do que a pele, porém pálida, então o sacerdote encerrará essa pessoa por 7 dias. Se a inchação se espalhar na pele, só passar o ônibus aqui. Se a inchação se espalhar na pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se espalhando, é cicatriz da úlcera, o sacerdote, pois, declarará que a pessoa está pura. Quando na pele houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho ou para o branco, o sacerdote examinará. Se os pelos da mancha lustrosa se tornaram brancos, outro ônibus, meu Deus. Se os pelos da mancha lustrosa se tornaram brancos e ela parece mais profunda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará que a pessoa está impura. É a praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar, e não houver pelos brancos na mancha lustrosa, e ela não estiver mais profunda do que a pele, mas for de cor pálida, o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias. Depois, no último dia, o sacerdote a examinará. E se a mancha tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É praga de lepra. Se torna impura por conta das pragas que Deus mandou no Egito, né? Que teve a praga da lepra. Por isso que a pessoa ficou impura. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se espalhar na pele, mas se tornou pálida, é inchação de queimadura,
Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura, porque é cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver praga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais profunda do que a pele, e se nela houver pelos finos amarelados, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É micose, é lepra, da cabeça ou do queixo. Mas, se o sacerdote, havendo examinado a praga da micose, achar que ela não parece mais profunda do que a pele, e se nela não houver pelos pretos, então o sacerdote encerrará a pessoa que tem a praga da micose por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a micose não tiver se espalhado, e nela não houver pelos amarelos, e a micose não parecer mais profunda do que a pele, então a pessoa será rapada. Mas não se rapará a micose. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará a pessoa que tem a micose. No 7º dia, o sacerdote examinará a micose. Se ela não tiver se alastrado pela pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura essa pessoa. Ela lavará as suas roupas e estará pura. Mas se a micose, depois da sua purificação, tiver se espalhado muito na pele, então o sacerdote a examinará. Se a micose tiver se espalhado na pele, o sacerdote não precisa procurar pelos amarelados, está impura. Mas, se na opinião do sacerdote a micose parou e pelos pretos cresceram nela, a micose está sarada, a pessoa está pura, e o sacerdote declarará que ela está pura. E quando um homem ou uma mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote examinará a pessoa. Se na pele aparecerem manchas pálidas brancas, é uma pequena ferida branca que brotou na pele. A pessoa está pura. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está puro. Se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva, contudo está puro. Porém, se na calva ou na anticalva houver praga branca, que puxa para o vermelho, é lepra, brotando na calva ou na anticalva. O sacerdote examinará o homem, e se a inchação da praga na sua calva ou anticalva está branca, puxando para o vermelho, como parece a lepra na pele, aquele homem é leproso, está impuro. O sacerdote declarará que ele está impuro, e a sua praga está na cabeça. As roupas do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão sobre a boca, gritará: impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Leis a respeito do mofo. Nossa, já pensou? Aí Deus mandou a praga lá no Egito para conseguir libertar o povo. E aí, cada um desses que pegou a lepra, pegava a lepra na época, será que a lepra era pega por conta de desobediência ou algo que a pessoa não falava, né? Algo que a pessoa fazia contra Deus? Que coisa, né?
Leis a respeito do mofo. Quando também em alguma roupa houver praga de mofo, roupa de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama, de linho ou de lã, em couro ou em qualquer objeto feito de couro, se a praga for esverdeada ou avermelhada na roupa, na pele, na urdidura ou na trama, em qualquer coisa feita de couro, é a praga de mofo, e deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então, no 7º dia, examinará a praga. Se ela tiver se alastrado pela roupa, na urdidura ou na trama, seja no couro, seja qual for a obra em que se entregue, é mofo que se espalha, isso é impuro. Ela queimará aquela roupa, seja urdidura, seja trama de lã, de linho ou qualquer coisa feita de couro, em que se acha a praga, pois é mofo que se espalha, tudo deverá ser queimado. Mas, se o sacerdote examinar e a praga não tiver se espalhado na roupa, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de couro, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia a praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está impura. Terá de ser queimada com fogo. É mofo que se espalha, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e esta se tornou pálida depois de lavada, então rasgará aquela parte da roupa, do couro, da urdidura ou da trama. Se a praga ainda aparecer na roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de couro, é mofo que se espalha. Com fogo terá de ser queimado aquilo que está a praga. Mas a roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa feita de couro, que você lavar e de que a praga desaparecer, deve ser lavada mais uma vez e estará pura. Esta é a lei a respeito da praga do mofo, da roupa de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa feita de couro, para se poder declará-la puras ou impuras. Pesado, hein? Capítulo 14. A lei a respeito do leproso depois de sarado. O Senhor disse a Moisés: esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e hisopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro, sobre água corrente. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira de cedro, o pano escarlate e o hisopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes. E aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro
e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará suas roupas, raspará todos os seus cabelos, todos os seus pelos, e se banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todo o seu cabelo, da cabeça, a barba, as sobrancelhas, raspará todos os pelos. Lavará suas roupas, banhará o corpo com água e estará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito. Uma cordeira sem defeito de 1 ano, 6 litros da melhor farinha para oferta de cereais, amassada com azeite, e separadamente 1 copo de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Pegará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa, juntamente com o copo de azeite, e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Depois matará o cordeiro no lugar onde são mortos os animais da oferta pelo pecado e do holocausto, no lugar santo, porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisa santíssima. O sacerdote pegará um pouco de água, um pouco do sangue da oferta pela culpa, e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também pegará o copo de azeite e derramará um pouco na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Então, o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza. Depois matará o animal em holocausto e o oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação pelo homem, e este ficará puro. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, pegará um cordeiro para oferta pela culpa como oferta movida, para fazer expiação por ele, e 2 litros da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta de cereais, 1 copo de azeite, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. No 8º dia da sua purificação, trará isso ao sacerdote, à porta da tenda do encontro, diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo de azeite, e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Então o sacerdote matará o cordeiro da oferta pela culpa, e pegará um copo do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se.
sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar da sua mão do seu pé direito. Derramará um pouco do azeite na palma da sua própria mão esquerda, e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Então, o azeite que está na sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no polegar da sua mão direita, no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Oferecerá uma das rolinhas ou um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto, além da oferta de cereais, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se diante do Senhor. Essa é a lei a respeito daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o que é preciso para sua purificação. É melhor não pecar, né? Não fazer nada errado, senão que situação difícil é essa, não é mesmo? Imagina. Por conta dos erros, aparecem as lepras. Ele tenta esconder, mas aparece a lepra para denunciar os seus erros contra Deus, né? E assim, ele é separado do povo. E quando ele é curado disso, tem que ainda fazer todo um ritual para poder entrar de novo na presença do povo, estar de novo junto com o povo. A lei a respeito do mofo numa casa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra que vocês passarão a possuir, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que existe algo como que uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que esvazie a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois, o sacerdote virá para examinar a casa e examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a fechará por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote voltará e examinará a casa. Se notar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranque as paredes em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, num lugar impuro, e fará raspar a casa por dentro ao redor. E o pó que houverem raspado, lançarão fora da cidade num lugar impuro. Depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras, e rebocarão a casa com outra argamassa. Se a praga tornar a brotar na casa depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga tiver se alastrado pela casa, há nela mofo que se espalha. Está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e a sua madeira, bem como todo o reboco da casa,
e se levará tudo para fora da cidade a um lugar impuro. Aquele que entrar na casa, enquanto está fechado, ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá de lavar as suas roupas, e quem nela comer terá de lavar as suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar na casa e, examinando, verificar que a praga não se alastrou pela casa, depois que ela foi rebocada, o sacerdote declarará pura, porque a praga está curada. Para purificar a casa, pegará duas aves, madeira de cedro, pano escarlate e hisopo, e matará uma ave num vaso de jarro sobre águas correntes. Depois pegará a madeira de cedro, o hisopo, o pano escarlate e a ave que ficou viva. Os molhará no sangue da ave que foi morta e nas águas correntes. E aspergirá a casa 7 vezes. Assim, purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave que ficou viva, com a madeira de cedro, com o hisopo e com o pano escarlate. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ficará pura. Esta é a lei para todos os tipos de praga, de lepra, de micose, de mofo, das roupas e das casas, da inchação da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra. Capítulo 15. Impureza do homem e da mulher. O Senhor disse a Moisés e a Arão: falem aos filhos de Israel e digam-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua impureza. Toda cama em que se deitar, ou que tiver fluxo ficará impuro. E tudo sobre que ele se assentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele terá de lavar as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que se havia assentado o homem, que tem o fluxo, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, essa pessoa lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também toda cela em que cavalgar, o que tem o fluxo ficará impura. Quem tocar alguma coisa que esteve debaixo dele, ficará impuro até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas, lavará suas roupas e se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado. Floquinho.
vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado. Porém, todo o vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem fluxo estiver puro dele, serão contados 7 dias para a sua purificação. Lavará suas roupas, banhará o corpo em águas correntes e ficará puro. No 8º dia, pagará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, e virá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, uma para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo diante do Senhor. Quando um homem tiver emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e ficará impuro até a tarde. Toda roupa e toda peça de couro em que houver sêmen têm de ser lavadas em água e ficarão impuras até a tarde. Se um homem tiver relações com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. A mulher, quando tiver fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre que ela se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela levará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentada, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar ficará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação. E toda coisa sobre que ela se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar essas coisas ficará impuro, portanto, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois estará pura. No oitavo dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote, à porta da tenda do encontro. Então o sacerdote oferecerá um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza diante do Senhor. Assim, vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas. Ao
ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei a respeito daquele que tem o fluxo, daquele que tem emissão de sêmen e que, por causa dela, fica impuro, da mulher que em sua menstruação, daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher impura. E capítulo 16. O dia da expiação. O dia da expiação. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, quando eles chegaram diante do Senhor e morreram, o Senhor disse a Moisés, diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário com um novilho, para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então porá essas vestes. Da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também pegará os 2 bodes e porá diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Pegará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre a arca do testemunho. Assim, Arão não correrá o risco de ser morto. Ele pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Imagina só, Arão, que é o sacerdote de Deus, se entrar na tenda em horário indevido, a hora que Deus está lá sobre a sua nuvem, é até estranho falar assim, né? Mas a hora que Deus cobre o local com uma nuvem e ele está lá, se Arão entrar e ver a face de Deus, ele morre. O sacrifício pelo povo. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo.
Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro, que está com eles no meio das suas impurezas. Ninguém poderá estar na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá para junto do altar que está diante do Senhor, e fará expiação pelo altar. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre os chifres do altar. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar. O purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo, porá as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Pela mão de um homem à disposição para isso. Pela mão de um homem que esteja à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda do encontro, despirá as vestes de linho que havia usado quando tinha entrado no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas roupas. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da sua oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. O couro e a carne e o excremento deles serão queimados. Aquele que o queimar lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Expiação 1 vez por ano. Isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados, diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão. É estatuto perpétuo. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, é que fará expiação, havendo posto as velas de linho, as vestes de linho, as vestes santas.
Fará expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto lhe será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. E essa foi a leitura do capítulo 13 ao 16. Achei bem longa essa leitura. Os versículos do capítulo 13 e 14 tinha mais de 50 versículos. Achei bem longa e bem interessante. Deu para entender aqui que a lepra era algo por conta vinha para o povo de Israel por conta dos pecados deles contra Deus. E aí Deus os acusava. Mas essa foi o entendimento que eu tive aqui, que Deus acusava eles por conta dos seus pecados. Agora conta aí o que vocês acharam e se inscreve no canal, ajuda a gente aí, para você, pode não custar nada, mas para a gente aqui ajuda muito. Então se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta aí o que você achou, tá? Se conseguiu chegar até aqui, comenta o que você achou. Agradeço por me fazer companhia, agradeço por estar assistindo. E não se esqueçam que lá na descrição está o livro lá sobre as perguntas difíceis da Bíblia. Tá joia? Dá uma olhadinha lá, vê se vocês se interessam pelo assunto, que pode ser bem benéfico para vocês. Façam todos um excepcional dia. Aguardo vocês aqui amanhã para a gente fazer a leitura do capítulo 17 ao 20. Até mais.